sir, he's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o WhoCast. O meu nome é Vitor e pra mim carro autônomo é carro carburador, que você pode jogar qualquer coisa lá dentro que ele vai consumir. De qualquer maneira. Tem um vídeo inclusive de um cara acelerando a um Voyage, jogando cerveja e tomando ao mesmo tempo. Nossa, mano. Depois do vídeo não sabe o motor do carro explodiu. Talvez tenha dado uma fumada. Nossa. Também talvez combine com a escolzinha que ele tava tomando. Meu nome é Paulo e eu não tive tempo de pensar na minha entrada. Não, mentira. Carro autônomo, eu sinceramente não chamaria de carro mais. Nossa, que... Nossa, achei. É isso então? Aí. Acabou? Então acabou o carro, meu. Valeu, galera. Meu nome é Miguel e a gente está gravando esse episódio no banco de trás de um Tesla Model S. Aquele das asas de gavota lá? Esse das asas de Não, o Model gavota. S é o sedã, o das asas de gavota é o Model X. Não, aquele É o Model Model S. O sedã é o Model P. Certeza? Não, tem a P100, Errei. tem o P100. Tem o P600, né? O P600. P é o pacote. Eu acho que o sedã é o S, tem o Model 3. Model X, e tem que é o Model é o X. coisa. Nossa, que bosta. Enfim, a gente tá gravando esse episódio no banco de trás de um desse enquanto o carro se dirige sozinho, tá bom, galera? Talvez não pareça, mas eu juro que é. Inclusive tem... Vai ter uns invejosos aí falando que... Não é? vocês estão aí na casa do Miguel, sentado na mesa e o Paulo tá bebendo uma água aqui. Tem um... Tem vídeo dos mano, né? Dormindo. Tem. Dormindaço. Tem. É, vídeo antigo Tem já. uns vídeos piores também. Os mano morrendo, tá ligado? Eu sei que a gente aborda esse assunto, né? Em alguns episódios. Sim. Mas A gente abordou bem no começo, Não, né? a Eu gente acho que vai abordou ficar... mais em questão do elétrico em si, não do autônomo. Pô, muito louco a gente ter começado a fazer um podcast com o fone do iPhone, né? Nossa. É doido. Mas eu acho que 80 pessoas ouviram aquele episódio. O então caralho, velho. Vai falando aí que a gente É? fala quantas foram, velho. Deve ter bastante view agora É. que o povo... Mas então, primeiro que não foi só o primeiro episódio, né? E, somando os 3 primeiros episódios, a gente tem quase 2.000. Os 3 primeiros. Nossa, já que eu esqueci. Nossa, os bastante primeiros coisa. velho. Não, são os que menos tem. Tá Mas. em 2000? Quantos episódios a gente tem? 30? A gente tá nos Mano, 30. mais. Acho que esse aqui é o 31. Não. vai contar. Eu acredito, caralho. Tem que colocar o. No Anchor tem que falar qual que é o número do episódio. Ah, é porque quando eu salvo as capas lá pra manter a ordem no tá drive, ligado? tem número também. Eu te falo isso. Esse é o 34. Caralho. Episódio mano. 34. Que eu acho que eu não tô contando o do Alcides, né? Que foi o das partes. Não sei, velho. Isso também, E acho né? que tem poucas coisas que... Eu já vi uns podcasts aí que os caras lançaram, sei lá, no começo do ano e fizeram 5 podcasts. Verdade, eu achei esses caras todos. E aí, Não, eu mas acho que assim, a gente... Se esforça. E a Porra, gente pra não caralho. trampa com isso, né? Cada um tem seu trampo, cada Muito um tem pelo sua contrário. vida. Os 3 namoram ainda. E mesmo assim a Mas gente assim, consegue... não entre a gente. Né? Não entre a É gente. claro. Às vezes só. Só não, mas É. aí não é namoro, é um lance. Um Lancer? Poliamor. O lance é um lance. Lancer. Pô, faz sempre que a gente fala, né? Vamos falar mal. Gente, a gente vai trocar o tema só pra falar Amor mal. é amor e um Lancer é um Lancer. Vai lançar o Cronos Olha a HGT agora, já sequência do lançou. pente. Já. Só automático, E obviamente. teve um ouvinte nosso, perdão por não lembrar o nome do ouvinte que falou isso, mas ele ficou Paulo tá com indignado. Alzheimer, viu, pessoal? É gente velha, né? Mas ele ficou indignado com a propaganda que apareceu no Fantástico, se não me engano, falando do Cronos HGT, que é um carro esportivo. A gente falou? Não, a propaganda falou. Ah, sim. A gente fala com ironia, a propaganda foi séria, tá ligado? A gente já abordou, né, esse assunto algumas vezes, mas esse é um assunto que vamos abordar somente ele aqui. A fundo. Provavelmente vai ter um pequeno parte do episódio que o Paulo vai falar qual era a roda que tinha no Celta dele, mas depois a gente vai tocar de uma forma... E essa parte vai ser agora, é Escorro 171. Eu queria só fazer uma ressalva aqui. Fácil. Tem um rapaz que chama Fit White 15 que acabou de fazer vários comentários na foto do sorteio. Calma aí. E, Um dos claramente- comentários é um @ do 207 Passion. Não é possível, mano. Muito bom. Eu E tinha- claramente o rapaz não leu a legenda, porque o sorteio já foi realizado. E nesse momento vai ter sido realizado faz 2 semanas, né? Mas enfim, Mas a gente agradece pela... a gente agradece. Só um pequeno E comentário. teremos provavelmente um sorteio de Natal, né? Sim. Que a gente falou na live que a gente realizou no dia do sorteio do quadrinho do RWB. Mas que vamos de repente aí, vamos ver se a gente consegue fazer um sorteio natalino. Só um pequeno parênteses aqui, eu tive um 207 Passion.
E esse cara aqui tem 66 fotos do XR Passion dele. Meu Deus do céu. 207 Passion. Esses dias tem eu mandei no grupo... Que é 1.4 igual o meu, inclusive. Um cara que tem uma página de uma besta. Sério? Uma perua. Besta. Ah, mas é louca, cara. Né? Tá bem cuidado e você olha assim e você fala, nossa, ter uma Mas besta não deve ser tão ruim. Nossa, bicho. Tem que querer muito, tem que gostar muito de carro mesmo, viu? Mas... Bom, vamos aí pro tema, vamos focar, que a gente hoje tá desfocado. Eu acho que só Fit White foi mal, fica pra próxima, mas fique ligeiro aí. Teria um Fit, acho carro bonito. Eu vou editar a foto, inclusive, pra botar que o sorteio já foi encerrado. É bom, né? É bom. Ah, responde ele aí. Mas aí falaremos de carros autônomos, né? Que serão os carros autônomos, certo? Ou tô errado? Sim. O Paulo, na verdade, merece mérito porque o Paulo deu uma pesquisada boa, do jeito... Nosso baratinho. O nosso Baratinha deu uma pesquisada boa. McRae. Ele, inclusive, vai abrir um grupo no Flatout de carros autônomos. No Flatout? Não, tô brincando. Mas acho que a gente consegue passar um 360 bem legal de como estamos hoje e, posteriormente, pra onde a gente acha que vai, né? E de onde viemos. E de onde viemos. Vamos lá. 1901, Ford, Henry Ford. Não, Henry Ford não. O senhor Carl Benz. Em 1964, com a necessidade de motores menores. E tem que ir andando, né? Tá gravando? Tá precisando, tá gravando. Bom dia, salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada. Então, tipo, na minha breve pesquisa, eu vi um texto que era um cara, tipo, falando, era num livro ou num artigo de alguma Breve revista, pesquisa, livro. que o cara, tipo, ele imaginou como seria o carro do futuro e ele deu uma descrição bem bizarra, assim, tipo, era bem próximo daquilo que a gente está Peraí, caminhando. Paulo. Você começou a falar e eu nem fiz a introdução do Paulo Casting. Eu acho louco que você gosta de passar conteúdo sem você odeia pessoas. Tipo, você não poderia ser professor, talvez. Não, Só sabe EAD, um né? bagulho que eu gosto, Nossa, o Paulo seria o professor do EAD, com né? aqueles paletó é, com cotovelo de couro. talvez quando eu for velho. Mas, tipo, do corpo. Certeza. Ele vai ser mais gordinho assim, vai ser o professor Aí você é Paulo. os pais dele. Não, velho, mas... Bom dia, turma. Hoje eu vou falar sobre carro. Aposto que o pai dele Eu tô imitando sobe a capota do Miata e fala assim, não, pai, é perigoso. Tô zoando. Eu tô acabei imitando um professor nosso de o design automotivo. Eugênio. Eugênio. O cara tinha uma... Aí a gente achava ele meio chato, eu pelo menos achava ele meio chato, Não, meio... ele era rígido, mas as aulas dele eram boas pra caralho. E aí ele me adicionou no Facebook e eu descobri que o cara tinha uma... Mano, ele tem uma casa que é uma coleção de carro, ele restaura carro, ele tem uns Ford Louco antigaço. Não, ele tem casa que é tipo uma vitrine, assim, é uma casa no meio do nada, com uma vitrine com 2 carros de frente, assim. Você fala, meu Deus do céu, mano. Um dia eu terei também. Que realidade. Não vai ter, cala a boca. Nossa, Vai que é um carro só. Eu passar a porta da garagem de vidro. Bota um vidro na frente da sua vaga da vaga do seu prédio. Mas então, eu não serei um professor, não que eu saiba, não gostaria. Mas enfim, eu li no texto e o cara deu uma descrição, né, falando que os carros eles iriam buscar as pessoas, que o carro seria basicamente uma salinha de estar, né, para transportar as pessoas do ponto A ao ponto B e que eles saberiam onde estão, para onde vão, tudo sozinho, não haveriam acidentes, né, seria uma coisa muito mais confortável, uma pequena casa móvel sobre rodas, basicamente. E eu vou só Sim. complementar, porque justamente na aula que a gente tinha aí nessa matéria de design automotivo, pelo menos na proposta que eu tive do semestre, era isso, era você criar um carro que fosse 100% autônomo, que não fosse um carro, que fosse justamente esse espaço compartilhado, né? E como, o conceito de como seria, de como que ele se locomoveria. E um moleque que fazia aula comigo, ele ganhou um concurso na Volks com um carro que era tipo um bagulho redondo, assim, que veio uma faixa por cima. Meio tosco, mas ele ganhou. Então, porque como eu falei na minha introdução, que a gente vai discutir um pouco mais... Nossa, cara, estamos na aula, Não, gente. tô falando na minha entrada, caralho. Entendi. Bem-vindo ao TCC do Paulo. Paulo tá interno aqui. Preciso comprar óculos multifocal. Nós iremos discutir conforme o andar da carruagem, não é mesmo? Mas o carro realmente autônomo, como a gente vai explicar aqui, ele já não é mais um carro, velho. Tipo, por N motivos. Que vamos explicar. Posso só... eu trabalho com parte do ramo automotivo, né? Onde eu tenho no meu trabalho. Então atendo algumas marcas de carro, obviamente. Já fui na Peugeot, Fiat e tal. Mas o legal disso é que tem algumas tendências que eu tento pegar do time de fora
porque a gente usa muito, né, PowerPoint, algumas coisas legais que eles fazem lá. E na Europa, nos Estados Unidos, eles são muito mais pra frente que a gente. E eles já estão falando muito de um negócio chamado Mobility as a Service. Então antes a gente tinha carro, a gente tem carro, né, porque a gente quer ter o bem carro. Mas hoje em dia você já tá transpondo isso para você não ter o carro e você, entre aspas, alugá-lo, seja num Uber, seja ou alugar o próprio carro. Tem né? aqueles aplicativos agora, Turbi, também, que você aluga o carro mesmo. Não só no meio da rua. A Porto Seguro tá com, que também é meu cliente, tá com um serviço deles que você paga uma mensalidade e você pode usar o carro é seu. Sim. E aí depois, a cada ano eles trocam por um carro exatamente igual, zero, e aí você não paga tem IPVA, revisão, você não paga um monte de seguro, coisa, né? revisão, não paga nada. Mas é um aluguel mais caro. É mais caro. Pra você ter uma ideia... Mas que em teoria é tipo muito vantajoso, tá Pra ligado? você ter uma ideia, tá? Eu fiz uma simulação com o carro da Rafa, especificamente, e se não me engano ficava R$1.200 por mês. Você fala assim, porra, R$1.200 por mês é caro, é a parcela do carro. Mas a conta que eles fazem é a seguinte, se você tivesse 50 pau agora e fosse comprar um carro à vista, vale muito mais a pena você investir esse dinheiro e deixar rendendo, ou fazer outra, comprar casa, sei lá, Sim. e alugar o carro, caso você precise mesmo, porque você não vai ter a dor de cabeça e nem o bem Não, de e até pra grandes empresas, né? Vale também, muito a pena. e qual a parte mais legal, pelo menos que eu fiz. Mesmo assim, monetariamente ainda fica meio elas que elas, tá? Mas, ao mesmo tempo, você não tem algumas dores de cabeça, tipo assim, o cara leva o carro pra fazer revisão pra você, entendeu? Então, assim, se você não gosta de carro e você pode dispor desse dinheiro, vale a pena, entendeu? É um bem que não é bem seu, então você precisa Não ser é tão seu. zeloso. É diferente do leasing. pelo O leasing fato. você meio que aluga e depois você pode comprar. Sim. Esse carro não, eles vão te trocando todo ano. Mas eles têm todo esse tipo de... Não tem documentação, seguro já Porto Seguro full, sabe? Tem coisas legais. Então, eu acho que tá chegando ao ponto de que... Isso não só com carros, né? Acho que um monte de coisa que a gente não vai ter mais. Tipo, a gente não tem mais música, a gente não baixa mais música, não compra CD, é Spotify. Sim. Tem muitos serviços, inclusive, de Todos, tipo né? aluguel de mala. Tem tudo. Tem. Você não precisa ter mais nada. Tem Roupa, aluguel de ferramenta, de roupa. Então, assim... Do Sônia que eu levo meu carro, eles têm um esquema assim também. Como é que chama o cara lá? É, o Ale. Da Gearhead Garage. O esquema de você levar o carro lá e você alugar o leva espaço. Lá, acho que é, tipo, você paga por hora pra você deixar os carros no espaço e você pode usar as ferramentas que é estão disponíveis verdade. lá. O Léo, aliás, estava tentando colocar os DX lá pra levar. Já mencionou um amigo nosso. Quem não conhece. Mas a gente já mencionou o perfil dele, que é o Porfírio Garage. Siga o Porfírio Algumas Garage. vezes, né, também. Sim, mas legal. Exato. E... Bom, beleza. Então só situando de que, Sim. infelizmente, a sociedade está arrumando para não ter mais as coisas e sim para alugar quando precisarem. Exato. Faz sentido economicamente falando, mas a gente gosta muito de carro. Eu ia falar que, tipo, tudo bem, porque a gente que gosta de carro ainda vai manter os carros, blá, 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 e aí as cidades não vai estar tão cheias, a gente vai poder acelerar e bater, enfim. Mas a gente tem que pensar, se a gente já... É difícil a gente ter um público comprador e por isso as marcas terem interesse de produzir carros, mas já é ruim. Hoje já deixou de fazer carro normal, só fazer só SUV. Aliás, já foram vistas imagens do SUV baseado no Mustang. Meu Deus do céu, eu não sabia disso. Né? É, Miguel. Então, a traseira é mais Arroba parecida Deus. que tem as lanternas, os três esquinhos lá na lanterna. Ficou feio, mas não ficou tão feio. Eu não sei explicar. É meio bizarro, mas É a meio frente bizarro. Eu não sei, eu tô com vontade de vomitar e ao mesmo tempo ereto. Não, vai broxar quando você ver. Mas é meio esquisito, porque a frente parece mais um Fusion restilizado que um Mas é a Mustang. frente dos caras, né? Mas assim, né? Vamos ver o bagulho fora sem camuflagem, mas pra julgar. Ponto melhor. importante, acho que também antes da gente começar. É muito diferente a gente falar de carros autônomos no Brasil e carros autônomos lá fora. Lá fora os caras estão milhares de anos pra frente. Não tô falando só de Tesla, tá? Carros acessíveis mesmo. Sim. Quando eu fui agora pra Alemanha, a gente alugou um carro que era uma minivan, tipo Spin, só que da Volkswagen, que já tinha, tipo, velho, muita coisa. Já fazia curva sozinho, piloto automático, acelera e freia, desligava 2 cilindros, tá ligado? Eu fico pensando às vezes, tipo, como é que se desliga 2 cilindros, né? O comando de... O que acontece? Eu acho que para de injetar só. O Camaro, Mas o Camaro tem isso. continua, Porque o virabrequim é um só, né? O bagulho não é separado. Você perdeu a chance de perguntar pro Ricardo. Ah, é verdade. Se bem que a gente tem... Manda Mas mensagem pra ele agora, a aqui gente quando a gente fala responde de no carro final do autônomo, a gente episódio. tá falando do quê? Então, é que tá, que tipo, que eu, na maior parte que eu me preocupei em pesquisar foi exatamente isso, tipo, o carro autônomo... Quais são os níveis, né? Tipo, são níveis, porque o carro autônomo em si seria um carro que é só, como eu falei no começo, uma salinha sobre rodas, não precisaria nem ter volante, pedal, não precisaria nem ter o formato de um É carro. só um negócio que te leva, né? É um grande trenzão. módulo de transporte. Um grande trenzão, É um vagão de trem que é. consegue andar na rua, basicamente, né? Popularmente conhecido como ônibus, tá ligado?
Mas porque assim, quando você fala autônomo, você imagina que é uma coisa completamente automática, né? Daí, Pensa um metrô menorzinho e Quadrado. que tem um motorista e vai andando só que na rua. Gente, os jovens inventam cada coisa que eu não sei nem de onde vem. esses desenhos, muita televisão. Ficar vendo desenho animado, jogando videogame, marca toda a minha televisão. Não, em plasma ela marcava mesmo. Não, e videogame dá vírus na televisão. Né? Nossa, meu avô, eu velho. colocava os RCA na TV, ele ficava mal. Pra jogar Gran Aqueles Turismo seus 2. espirros outro dia, isso aí é de ficar usando celular. É o vírus. Fica usando celular, isso É o aí Bluetooth. acaba com a vida do jovem. Mas então, voltando, o carro autônomo, o full autônomo não existe ainda, e algumas empresas até que trabalham com a automação dos seus carros no futuro falam que não será possível por N motivos, que a gente vai falar. Mas é uma coisa que não é assim da noite pro dia, né? Tipo, inventamos o telefone. Era uma parada que você tinha que ligar pra uma central que ia te passar, e acho que antes era pior ainda que isso. Ele Então, tirava o plugzinho, espetava na casa Hoje em 502. dia o telefone evoluiu tanto que nem mais é um telefone, né? É um aparelho que tem a função do telefone, né? Isso das coisas Isso é louco quase mesmo. ninguém Mas usa. eu já apaguei o aplicativo do telefone, já apaguei. O celular explodiu? Não. Não lembro a última vez que eu liguei Apagar tudo. também essa porra, então foda-se. Eu só ligo usava pra minha uma avó. pizza, tá ligado? Da minha avó só liga pro telefone de casa, né? Nem o celular. Minha avó já tem Por isso minha celular, avó não me liga, né? não tem telefone em casa. Isso que ele fala antes de começar a ligar. Não, minha avó já anotou meu celular. Minha avó fala e comigo ela no já Messenger. tem, Inclusive vai falando aí que talvez ela tenha falado, eu não tenho assistido. ela tem celular e ela tem tablet, ela ficou jogando É, a minha paciência também. no tablet. Nossa, na minha não tava. E vó só tem tablet pra jogar um bagulho, né? Que É. ele paga 2 pau pra jogar paciência. Mas eu fiquei mal quando eu vi que minha avó tava com o notebook e ela mexia no internet banking pelo notebook e eu mal mexo pelo aplicativo do celular. Então. Você Paulo, não é. então. Não, eu não sou comparação. Mas enfim. Então, tem os níveis de automação, né? São 6 níveis que vão do 0 ao 5. Eu não sei porque eles não falaram um, mas. E o quem que nível- inventou isso? Barata? Algo gringo, né? Pra começar do zero. Não, faz sentido começar do zero. né? porque o nível 0 é zero automação, né? E falando isso, não é só o primeiro carro feito pelo Carl Benz, que era uma carroça com motor. São carros bem atuais. Desculpa, né? só agora você me lembrou com carroça com motor. Você viu que os caras fizeram as contas de quantos cavalos de força tem um cavalo e dá, sei lá, 17? Porra, tá Não ótimo. faz sentido nenhum, você viu esse bagulho? Caralho, não, eu achava que tinha. Eu não sei se é isso aí, mas não dá um, tá ligado? Sim. Mano, é muito bom. Depende do cavalo, né? Então, também tem essa. Mas pelo visto é bem pequena, porque... bom. Mas, nenhuma automação, você pode pensar, nossa, então com todo respeito, o carro do Japa. Não tem ABS, eu acho que não tem direção hidráulica, mas não, a assistência é diferente de automação, Sim. né? Então, por exemplo, ABS, EBD, controle de estabilidade... Não e- consistem em automação. É. Isso são só babado eletrônico. Exato. Porque, são essas coisas que você é responsável por todos os comandos do carro. Então não tem nada automático. Inclusive, o chamado piloto automático. Porque você tá numa velocidade X, você aperta um botão e ele mantém aquela velocidade. Entendeu? Verdade. Então, ABS também, essas coisas, até alerta. Tudo você que tem que controlar, de qualquer maneira. Ou condução a avisos, por exemplo. Que nem as Volvo, acho que a Trailblazer também. Tem alguns carros, né? Mais modernos, normalmente a SUV tem aviso de ponto cego. Isso Isso não é automação ainda, Sim. é só uma questão de aviso mesmo, né? Você começa a ter automação no nível 1 quando tem, por exemplo, o cruise control adaptativo. O carro consegue acelerar ou frear ou diminuir a velocidade de acordo com... Calma aí, se você for pensar, eu sei que você leu isso num livro, tá? Mas o controle de estabilidade tá mexendo no carro pra você. Então, mas é diferente. Mas não fazendo a curva. Não, porque não é uma coisa, como falar, voluntária que você pediu pro carro fazer. O carro tá fazendo isso a partir de uma ação que você fez. Eu não sei se deu pra entender. Tipo, você precisou pisar no freio. Exato. A pra partir da ativar automação isso. é quando o humano precisa corrigir o carro e não o oposto. Entendeu? Tá. Então, por exemplo, nesse caso, o cruise control adaptativo. Já o Paulo acabou de inventar isso, não tá tão bem escrito. Não, velho. Assim, eu resumi as coisas que eu li, mas... Você copiou ou você escreveu? Eu tô te zoando, cara. Não, velho. Eu li, peguei as partes importantes, coloquei. Foi mudando Ele também, copiou foi trocando mais as fácil. palavras, pro professor não notar. Faz parecido, mas não copia. não, mas eu fiz um meio termo ali. E... como falar também as coisas que mantém, que nem você falou, né? O negócio de talvez não trocar a faixa, mas permanecer na faixa. Sim. Já Isso é o nível de automação. Sim, é o primeiro nível, né? Aí o nível 2 seria a automação parcial. Aí seria controlar a velocidade, caralho. As minhas fontes mudaram os bagulhos, mas enfim. Fala que eu que mudei.
Controlar a velocidade final de direção em certas condições em rodovias com congestionamento, por exemplo. Que você mantém uma velocidade mais tranquila, você tem mais espaçamento entre os carros, tem menos caos em volta, então todos os sensores que tem no carro, eles conseguem ler o ambiente e fazer o carro reagir. Aqueles freios de emergência, você acha que quem tem qual? Sabe aqueles que você tá devagar, sei lá, tá 40 por hora, e aí o bagulho freia pra você? Isso já sem entra querer. Em nível, acho que é nível 3. Porque os HB20 estão saindo Não, com é isso. nível 2. Os HB20 estão saindo com isso. Os Mini tem. Sim. Ainda é o nível 2, pelo que eles falam aqui. Né? Mas, por exemplo, eles falam que o motorista precisa estar alerta 100% do tempo. Por mais que ele tenha essas coisas que impedem, tipo, até isso. 40 por hora. É verdade. Entendeu? Mas a gente tem até um teste, que acho que foi o presidente da Volvo. A gente até comentou aqui no primeiro episódio, né? O cara, eu vou testar meu próprio produto, na XC60, sei lá, e eu vou ficar na frente do carro, com o carro andando, ele não vai me bater. Teve aquele imbecil lá, daquele Dudu não sei o que Teve na Maria Braga, velho. Não, mas, mano... Lembra? Claro, lembro que a porta levou ela. É na Maria Braga essa que Vamos tava achar tentando, esse vídeo. que tava tentando... Lembra um dia que ela tinha uma Porsche? E ela não queria subir ela não conseguia subir uma rampa, e aí o bagulho começou a sair fumaça de embreagem. Verdade. E nós aqui, né? Dudu não sei o que ele fazia um canal Top Speed. E aí ele vai no JTGLI e sobe no teto, né? teto e fala, gente, eu vou usar o não sei o que, o freio automático. E aí o bagulho atropela a cadeira. Podia ter atropelado alguém, que seria muito mais divertido. Mas então, isso já E eu mostra... só vou fazer abrir um parênteses aqui. Vocês provavelmente, não sei se deu pra ouvir no microfone, mas deram pra ouvir um cara acelerando aqui. É um vizinho meu que tem um Mini Cooper, que ele sai de casa, toda vez ele sai esmuiçando o carro. Gente, você que tem um carro turbo, sai de casa, sai com calminha, deixa o carro esquentar um pouquinho, e aí depois você pode sentar o cacete. Para o quê? Para o óleo chegar nos lugares. Não, o óleo ele chega nos lugares muito rápido, é só pra ele esquentar, pra estar na temperatura adequada ali. Porque... Deixa seu carro? O Sandero não deixava. Hã? Quando tava frio ele não deixava passar, acho que 5 pau. 4 pau. Eu nunca testei assim, eu sempre Até cuidei do meu carro. pagar pra ver, né? Até ele esquentar ele não deixava. Mas era bem alto. Depois passava e deixava cortar giros, caralho. Porque mas não acendia nada. Eu sei que o óleo... Fit tem, né? Os japoneses têm uma luz azul, né? Que fica acesa até... o Fit tem. Isso é louco. O Mini ele não tem nem o sensor, o termômetro, não dá pra ver a temperatura do carro. Mas por isso que eu ando bem devagar até o carro chegar na temperatura adequada para funcionamento. O óleo, que eu saiba, o óleo é muito rápido que ele entra em todas as... Eu já posso chamar ele de Miguel Barato agora, eu tenho que esperar mais um pouco. Não. Você fica 6 horas. Não, então, mas para terminar a automação parcial, que é o nível 2, tipo, sistemas avançados de assistência motorista, mas que são incapazes de comandar o carro sem intervenção humana. Muitos desses sistemas, por exemplo, eles pedem que você coloque a mão no volante, a cada o carro tem logo assim. 15 segundos, sei lá, tipo, tem um tempo, porque você precisa estar alerta de qualquer forma, porque o carro, tipo, ele não é 100% todo. Mas é como qualquer coisa, a tecnologia que está surgindo, ela vai se aperfeiçoando, né? E também questão de custo, então você tem vários níveis, né? Vários não, né? Os níveis atuais. Deixa eu te contar um negócio. Simultâneo. Os moleques alugaram, quando eu fui pra lá, tínhamos alguns amigos que já tinham alugado o carro e estavam lá fazendo alguns poucos dias. E, obviamente, eles já tinham testado isso, porque o que acontece? O carro, ele começa a fazer a curva sozinho. E aí, esse nível 2 que a gente tinha alugado. E aí, chega uma hora que ele começa a apitar no painel. Mano, você precisa colocar a mão no volante, tá ligado? Eu tô fazendo a curva aqui, mas, mano, não é pra você, foda-se. E aí os caras, obviamente, foram Brasil, né? Foram testar o limite disso. E aí falaram que do nada ele dá uma pisada no freio. Pra você, tipo, como se estivesse dormindo, tá ligado? Só que dá uma pisadaça, assim. Claro, não é que ele vai de 100 a 0. Mas ele dá uma pisadaça boa, um puta trancão, pra falar assim, mano, presta atenção a isso, tá? Então, eu acho que é mais por lei, tá? Fala é real. Como não é tecnologia embarcada 100%, os caras fazem propósito pra que você... Não, mas eu acho que tem isso também, porque eu acho que é uma coisa que nesses níveis, pelos sensores e tudo mais do carro, não é 100% confiável. Também, tem a questão do valor. Então, para contornar esses problemas, eles têm essas soluções, né? Você tem que colocar a mão no volante. Tipo, você não controla ainda o motorista, né? E a marca não quer pagar para ver o motorista aqui. Não, é uma coisa que eu vou entrar mais pra frente também, que é, tipo, questão de responsabilidade, caso aconteça acidente e tal. Você anotou bastante coisa aí. Não, isso tudo, né? Na verdade, eu já mostrei pra isso. O nível 3 de automação, né? O único carro que está vendido atualmente não é nem o Tesla. O Tesla ainda não é nível 2. Caralho. Eles prometem muitas coisas, eles tentam entregar, mas não entregam, né? Como a gente já viu várias vezes.
Então, os sistemas que realmente funcionam deles, que eles são autorizados, entre aspas, para fazer propaganda e vender, é o nível 2 ainda. No nível 3 é só o A8, 2008. Né, Sério? 2018, o 2018 é foda. E... É o A3 BMW M3 E30. O A3 2003 eu acho que tem também. Tem. O nível 3 de Vai direto automação. pro morro. E o que é o nível 3? Nossa. Então, o nível 3 é quando o carro já é capaz de se conduzir sozinho em condições específicas, também determinadas pelo fabricante, né? Tipo, não é uma coisa que, vai aí, taca ali pau e vamos ver onde vai dar. Tipo, ele tem um negócio que eu não anotei aqui, mas eu lembro, que é o Traffic Jam... Não, tá aqui. Traffic Jam Pilot. Que, tipo, ele funciona até 60 por hora no trânsito, né, como fala o nome, e ele tipo, vai sozinho mesmo, você não precisa mexer no carro e tudo mais. Aí se você for passar de 60, ele te avisa. Será que ele muda de faixa? Cara, eu acho que talvez ele mude. Aqui só realmente eu sei que não anotei. Ele se estaciona sozinho? Provavelmente sim, né? Tiguan já faz isso. Não, mas estaciona tipo assim, ele te Ah, deixa. Eu no já vi carro, uns ele carros te que deixa na fazem porta. Mas o Tesla, o Nicolas Tesla, esse cara, o Elon Musk, falou que esse é o futuro da Tesla. Não, ele lançou já Lançou, aquela... Qual que é o nome? Não é Follow Me, né? Mas... Falou me é o bagulho da Volkswagen, que quando você que tranca só o carro, acende acende a a luz. luzinha, Ele tem um recurso do carro que, teoricamente, o carro está estacionado e você aperta um botão no aplicativo, alguma coisa, e o carro vem até você sozinho. Eu tinha lido que o carro te dropava no trabalho e ia procurar vaga. Só que tava dando uns pau que ele não achava a vaga e ficava dando volta inteira. E aí você viu que saiu uma matéria essa semana que tem um Tesla que tava voltando na contramão em algum lugar nos Estados Unidos, procurando dono. Que dá pau esses bagulhos, tá ligado? Então, você tá suscetível porque quanto mais recurso eletrônico tem, mais chance de dar pau em algum lugar. Tanto que Cada dizem linha que- de código ali é... Dizem que você não pode, né? Tanto que a Tesla não é 100% autônoma, que dizem que você não pode, de fato, dormir enquanto o carro dirige, né? Por mais que ele Não, consiga, por lei você não pode, você tem que estar atento, tá Sim, ligado? teve um mano, que uma das mortes que fez muito buzz na época, o cara tava dormindo. Ele deitou no carro, dormiu e tipo, deu um Você tem que estar em teoria comum no volante, também tem uns bagulhos. então. Mas o negócio do Audi é isso, tipo, ele consegue se pilotar sozinho, tipo, trocar de faixa e tudo mais até 60 por hora no trânsito. Você, passando disso, ele dá um alerta pra você, você tem que assumir o controle do carro até 10 segundos. Senão ele explode. Exato. O Paulo já tá no automático já. Não. Aí tem o nível 4, que é a Explode, auto-automação. Então, antes do nível 4, Tá deixa eu bom. perguntar um negócio pro Miguel. Miguel, se Fala. as pessoas que têm Instagram, elas têm que fazer o quê com a gente? No meio do episódio, Não, assim? não, eu queria puxar de um jeito mais bonitinho. Então, vocês me desculpem, viu, pessoal? Eu vou editar isso aqui e não A falo gente o que não- aconteceu. a gente tem não que leu a completar cabeça o do gancho, Paulo. Eu tenho um gancho aqui, velho. Então manda bala. Então posso falar só mal do Argo? Pode, fica à vontade. Não Isso é vi os automático. Argo HGT. Eu vi um Argo HGT nos últimos 2 meses, preto, com tiozinho, sabe? Cabelo branco e careca. Só com o curuto careca, assim. E aí eu falei assim, mano, entendi. É isso. É isso. Achei, né? Então o nível 4 seria a auto-automação. Eles conseguem conduzir o carro mesmo o motorista não responder às solicitações de intervenção. Então, que nem você explicou dos seus amigos ali, em vez do carro simplesmente frear e falar, ô, Acorda? me Foda-se, ajuda aí. vai pra casa. Ele vai conseguir fazer essas coisas, por mais que não seja recomendado. Tipo, acho que talvez não com tanta perfeição como uma pessoa, mas é muito mais seguro, né? E pode acontecer em percurso fora de estrada ou em rodovia não mapeada. Ou seja, ele é um carro que ele depende menos da infraestrutura Da cidade. que tem que ter, porque a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas tipo, um carro autônomo ele não é que é um robozinho que vai sentar no seu lugar, ele vai ler e sabe o que tem que fazer, interpretar como a gente. Ele vai ver, tipo, ele entende que as faixas da estrada significam que ele tem que ficar entre elas, é pra onde ele tem que seguir. Ele consegue ler os sinais também para saber a velocidade, ver quanto a distância do carro da frente, um monte de cálculo. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Saiu uma outra notícia que a gente ficou zoando também 2 semanas atrás, que foi o mano que saiu de casa de Tesla sem a chave. Nossa. Porque o bagulho isso, desbloqueia. O Tesla, pra quem não sabe, eu não sabia. Você pode desbloquear e ligar o carro pelo celular. E ele saiu sem a chave e foi fazer não sei o que com a esposa dele. E acabou a bateria do celular e ele não conseguia ligar o carro. Tomou no Maravilhoso. cu. Aí é culpa da Tesla ou é culpa do cara? Fica Exato. aí a dica. Mas aquela história, né? Se você ler o manual, teoricamente você tá. Uau, desde ele avisado. leu. O cara que manual. pergunta no grupo do carro informações sobre o carro. Não. Ele tá certo de perguntar num lugar mais fácil ou ele deveria ter lido o manual? Primeiro que não é o lugar mais fácil. Né? O lugar mais fácil é o Google, tá ligado? É verdade. Em primeiro lugar. É. E porque você ainda depende da pessoa ler, responder de resolver- boa fé. É. Porque a E gente, já certo. viu, a gente já viu um caso de um cara que falou de zoeira isso. Eu não sei se é verdade essa aconteceu, né? Mas o
cara falou, não, se vocês quiserem melhorar o freio, passa a WD-40 no disco, que vai resfriar melhor o carro e ele vai frear melhor. Só que pra quem sabe, o WD-40 é um bagulho que tira todo o atrito possível, né, das máquinas. E o freio sem atrito não é freio, né? Então disse o cara que ele acabou batendo e mandou foto do carro, né? Mas pode ser qualquer batida, né? Mas era sim. o Fiesta, né? E, enfim, né? Ou Mike Calvins. É uma coisa que você tem que ler o manual, basicamente, né? E esse negócio do nível 4 de automação eu achei interessante também que ele, por exemplo, se tá muito complicado para dirigir, tá chovendo demais, o carro não consegue enxergar, entre aspas, algumas coisas com sensores que tem, ele pode chegar, neve também e tal, ele pode chegar a estacionar o carro para você não correr perigo. É mesmo? Exato. Caralho. Tipo, olha, tá perigoso demais, eu não Não vou existe dirigir. ainda, né? Deve ter um carro ou outro, Não, mas assim... esses são os que estão sendo desenvolvidos agora. Ah, tá. Que seriam o próximo passo do carro autônomo. Tá. Né, que já tá na prancheta. Falou que eles devem chegar no mercado, acho que em 2021 mais ou menos. Deve ser um pouco antes, né? Mas é para onde a gente está arrumando agora, né? E o último nível é a automação total. Que é um robô. Que é basicamente já não precisaria ser nem chamado de carro. E aqui foi onde eu anotei o nome do texto que eu tinha lido. É O Maravilhoso Mundo dos Anos 1990, que foi um texto feito em 1967. Caralho. É tipo 1984, não é? Tipo, o cara previu tudo que tá acontecendo hoje, o cara já deu, né? É tipo o cara que fez os Simpsons, né? Que tá prevendo tudo. Que morreu, né? E Já que falamos tipo, sobre isso. É verdade. o principal ponto desse nível de automação é que o motorista não é mais um motorista e sim um passageiro. Digamos que o único louco, comando necessário que você precisaria dar... É o comando de válvulas. Seria bom, mas acho que não vai existir, né? Seria simplesmente falar para onde você quer ir e a gente pode extrapolar um pouquinho se eu de ligar e desligar. Como assim? De... O carro. Ah, Aperta o botãozinho de on e off ali. Acho que tem isso. Bom, e aí? Então, né? Que seria o nível máximo, que seria realmente o que seria considerado autônomo de verdade. O resto seriam semi-autônomos, híbridos autônomos, pré-autônomos, o PJ, enfim. Mas não seria o autônomo de verdade. O Freela, né? O famoso Freela. Mas se você tem um carro totalmente autônomo, você precisa ter MEI, né? Exato. Mas então, que eu quero chegar nesse carro autônomo, mas sim seria a seleção de rodas, onde você poderia fazer qualquer outra coisa. Tipo, ficar trocando ideia com seus amigos, ver TV, dormir, gravar um podcast também. Punhetes. E, né, você pode ouvir o podcast dentro do carro, simplesmente falando, quero ouvir o podcast Ucast no meu aplicativo. Qual aplicativo? Qualquer aplicativo de podcasts, agregadores da Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor não, né? Toda hora a gente tá falando. Não, Anchor também. Anchor e principalmente no Spotify, né? E aí você aproveita para assinar a gente, que faz o download automático, você ouvir no seu carro autônomo ou não autônomo também, basta ter um radinho. Se você for Freela ou CLT Freela, também, não tem problema. CLT. E Paulo, deixa eu te perguntar um negócio. Mesmo o carro sendo 100% autônomo no futuro próximo, ele não precisa mais parecer com um carro, certo? Não precisa. Mas imagina que ele vai ter que caber pessoas dentro. Sim, não, por isso que eu falei assim, já não é mais um carro autônomo true, já não é mais carro porque ele não vai ter nem a opção de volante e pedal. Como até o nível 4 entre aspas permite, que você ainda pode ter o controle. Então, como eu falei, você vai ser só um passageiro. Ou, na verdade, o que seria... Como você sempre foi, na verdade, para as montadoras, aos olhos dela, você é o comprador. Ou talvez nem isso, né? Você, se for um negócio de compartilhar, você é realmente só Então é o usuário, um usuário, um passageiro, cliente. Então, tipo, ele pode ser uma caixinha quadrada com rodas ou esteiras. Não, eu só queria saber se o adesivo do Rucast pode ser colado nele. Pode, mas só vai poder ser colado se você entrar em contato com a gente pelo direct e falar que você tem interesse. E o adesivo é quantos reais, Miguel? Custa R$7 o adesivo, o envio custa R$8, então, portanto, nesse envio de R$8 é para todo o país e você pode comprar quantos adesivos você quiser. Pode rachar com um amigo eventualmente, porque a gente sabe que o frete é um pouco caro. Você pode juntar também eventualmente com os adesivos do To My Car, se você tiver interesse. Então temos o clássico da BMW E30 M3 que está quase acabando, e do passarinho com capacete que faz muito sucesso. Então nos siga, né? @podcastfullcast e @To My Car se você ainda não está seguindo. E outra coisa que você vai poder fazer nesse carro 100% autônomo, sem realmente o menor problema, é ver vídeos no YouTube, inclusive que a gente também coloca lá, que normalmente são áudios, mas tem um vídeo da volta do Japa em Nürburgring,
com a BMW E36 preparada para a pista. E futuros vídeos, né, que a gente está pensando em postar também, coisas pequenas no momento e tal, mas enfim, o carro 100% autônomo vai permitir isso, né? E aí esses são os níveis de automação, né? Vocês, o que vocês veem de vantagem no carro autônomo? Cara, Vocês acham que tem algum... Ó, eu vou te dar a minha visão, tá? Por que o automobilismo é uma coisa que a gente gosta? Você sabe por quê? Você gosta de carro? Eu sei que eu tô entrando por meio longe, mas... Sim, não. Eu gosto, tipo... Sei lá, tem aquele motivo irracional, né? Que é uma coisa que você simplesmente olha e você quer ter, mas é uma coisa que te proporciona... Por quê? Tipo... Não sei... Vou te falar, quando eu era moleque, eu Eu chegava posso com meu pai... só abrir um parênteses Manda. aqui? Porque me pediram para dar um salve. Opa, já manda ao vivo. Ao vivaço, um salve para o Felipe Tadini, que estava conversando gente com boa, algum gente de boa. vocês. Comigo, aí. comigo. Gente Então, boa, tá montando um salve, Fusca Felipe. azul. É o cara do Fusca Azul. É o Fusca Azul. Eu tive um também, inclusive, azul. Fusca. Nossa. É o Fusca Azul. Quando eu tô te falando isso, quando eu era moleque, eu sempre me perguntava, coisa de criança, pro meu pai, como é que ele sabia a qual velocidade ele tinha que fazer uma curva. Sei. Certo? Tipo assim, você fala assim, cara, porque como é que você faz uma curva 100 por hora e você sabe o que vai fazer, né? E eu não entendia, mas ele também não sabia se ia fazer ou não, mas ele tinha a experiência de saber. Hoje a gente acompanha automobilismo, e é por isso que a gente gostava do automobilismo raiz, Grupo B, Fórmula 1 de antigamente, porque era uma coisa que podia te matar e era uma coisa muito difícil você chegar nos limites. E muitas vezes você tinha que passar dos limites do próprio automóvel para você conseguir andar mais Você tinha que rápido. descobrir, né? Exato. Descobrir e andar nele sempre e passar muitas vezes. E acho que é por isso, juntando esse papo de ser autônomo, que conforme as coisas vão ficando mais seguras e mais automáticas, as pessoas começam a perder interesse nisso. Sim. Não significa que é uma coisa ruim, mas a pessoa que gostava de fato por um motivo acaba deixando de gostar e pega outra coisa. Você falou isso, me veio um dos porquês também, porque eu sempre queria dirigir o carro, que era uma coisa era uma experiência, né, que eu queria ter, que era nova, e te dá a sensação de liberdade, um certo poder, entre aspas, gigantes assim, mas tipo, de você ir mais rápido, de você fazer a curva, de você chegar onde você quiser, você chegando. E a mesma coisa, eu não queria andar de busão. Tipo, nossa, eu quero muito andar de ônibus. Tem uns caras que querem, né? Mas. Os busólogos. Mas, tipo, eu quero muito andar de busão, que não sei o que lá. Não, tipo, eu quero ter um carro, eu quero dirigir, eu quero andar rápido, sabe? Tipo, eu quero sentir as coisas que eu sinto, entre aspas, já com meu pai dirigindo na época. Sim. Mas eu quero eu fazer, porque é completamente diferente. Eu vou contar um bagulho mega besta de ter carro que pra mim foi que uma bagulho besta. Nossa, que otário. Não, mas que foi um bagulho muito Nossa, brisa. tá com cara de besta agora, né? Que foi quando eu Parece abri o que- porta-mala, botei um bagulho dentro, fechei o porta-mala e levei esse bagulho onde eu precisava levar. Porque eu via nos vídeos... Autônomo. Porque eu via nos filmes, assim, sei lá, o cara abre a bagulho, bota uma mala e vai embora, entendeu? Eu brisava muito nisso, cara. A primeira vez que eu botei uma mala num carro Não, mas é uma e memória consegui afetiva, levar... né? Na verdade não é pela mala e sempre você consegue levar, né? Sim, sim. Por que eu falo tudo isso? Porque a gente começa a criar gosto disso. Outra parte que eu acho importante também falar. Você controlar isso tudo. Então, assim, eu acho que grande parte desse gosto que a gente tem é a gente poder controlar. E, de novo, a sociedade ela tende para ter uma inteligência artificial muito melhor para tudo. O Netflix já tenta te falar o que você tem que ver, o Spotify, o YouTube, tudo. Nossa, o Instagram que eu não aguento mais. Exato. Mas isso acaba... Então, um exemplo prático, tá? O Miguel desenha bem porque ele controla uma ferramenta que chama caneta e aí consegue desenhar isso no lugar. É legal porque eu não consigo fazer. Então eu admiro. Mas eu vou te falar, te dar Entendeu? um exemplo de autonomia. É um exemplo fictício. Agora, eu vi uma palestra da Adobe, que a Adobe, para quem não conhece, é quem é dona do Photoshop e tal, e tem uma super relação com a Apple, enfim. Você pode pegar e falar assim, eu quero essa foto desenhada nesse estilo de pintura. Tem inteligência artificial nessa porra. E você bota play e fica perfeito. É isso. Você Mas não aí, disse. mas você entende que a pintura ela só tinha valor Sim. porque era uma pintura? Então, Não, a partir do momento que então. qualquer um puder fazer. Mas é que eu sei que foge um pouco dos carros, mas talvez a gente consiga encaixar isso. Questão de pintura, música, arte no geral, o pessoal falava, o computador nunca vai conseguir fazer. Ele até consegue emular, como é o caso desse negócio, cara no estilo Art Deco, no estilo futurista do Caralho 4, ele vai pegar uma coisa que já existe, algoritmos e contas matemáticas lá que eu sou muito incapaz de entender, vão fazer transformar aquilo, como tem até alguns aplicativos, filtros que fazem, né, de ficar um estilo diferente e tal. Mas é um bagulho que ainda eu sei que vai acontecer, não consegue criar uma coisa nova do zero.
porque alguém tem que alimentar aquilo ali. É um humano fazendo ainda. Se o humano não tem Mas, essa capacidade, cara, ele não faz. Tem muitas coisas que não tem... Enfim, Mas isso tá mudando. já não tá nada a ver com nada, mas tem dois. Tem uma robô, né, que foi criada e aí as pessoas vão alimentando ela com conteúdo e a partir desse conteúdo ela vai criando uma consciência própria e, enfim, no final ela virou uma nazista, Nossa, um eu ia bagulho falar bizarro. isso. Tipo, ele sempre virou um genocida no final. O que faz sentido. É a melhor solução, É acabar tipo com Thanos, o- é tipo Thanos. É. E aí, tem uma outra coisa que é um computador, é um robô, né, que gera memes na internet. Caralho. Então ele pega imagens aleatórias, mas que eu acho que é um pouco disso, porque a gente cria com o que tá na nossa cabeça. Tem muita coisa que eu já É desenhei. tudo referência, né? Eu já desenhei no papel e falei assim, puta, isso parece com alguma coisa. E eu fui descobrir que era de um desenho Claro que eu que assisti parece. 10 anos Mas tudo atrás. parece com alguma coisa, Então, né? mas que é um negócio. O robô vai conseguir criar, porque ele vai ter uma hora Sim, um banco sim. de dados tão grande Mas a gente falando aqui, que ele vai as criar um coisas- bagulho do zero. Imagina se tudo fosse autônomo, não ia existir nem cultura, nem arte, entendeu? Sim, Então, sim. assim, isso não vai acabar. Não pode acabar porque isso, na verdade, é o que é a sociedade, né? E eu sou um cara que é difícil de falar essas coisas. Então assim, Vai ser eu acho que são autônomo. outros. Mas vamos dar um jeito, dentro desse papo de ser autônomo, de ainda ter outras coisas autônomas, mas sejam legais também. Porque, assim, uma corrida de carros Eu não sei autônomos se seria um é uma carro, grande né? briga de droid. Exato. É. Mas, assim, vai ser... Não sei, Paulo, ainda... Eu não vou viver pra ver isso, Posso tá dar ligado? um exemplo Mas... que eu achei meio bizarro, assim, tipo, que é de um filme legalzinho, que é com o cara que faz o Wolverine e ele era boxeador, só que pelo Já fato vi, já do vi. boxe fazer mal Uhum. pra quem Esqueci o pratica nome, ele, é Gigante de Aço, Real Steel. O que aconteceu é que foi ficando cada vez mais perigoso, que nem o UFC, que tem cheio de Uhum. regra, que você não pode mais dar joelhada na cara do mano, enfim, umas coisas assim, porque realmente elas podem matar a pessoa, sei lá. Sim. E por causa disso, tipo, você vai que nem o Halo da Fórmula 1, né? O negócio do carro não pode ser tão rápido quanto ele realmente poderia ser por causa de segurança, que eu acho que pode ser válido, né? É válido, né? É a vida de alguém. Mas, por exemplo, então o que aconteceu nesse filme? Substituíram os boxeadores humanos por boxeadores robôs, né? E assim, tipo, só que tem ainda o cara que controlava o robô, porque não era um robô que mexia sozinho. Porque tinha um fator emocional ali no meio, entendeu? Então agora, só que com o carro, é tipo um esporte, né, que tá virando. Só que em vez de ser o cara correndo no Gran Turismo, numa isso, tela vai ser um isso. carro de verdade funcionando, mas eu acho que perde ainda alguma coisa. Vamos Sabe, botar ó, uma sala cheia de piloto e os carros andando no autorama eu gigante. acho que não, na verdade o exemplo é o seguinte. Olimpíadas, certo? O cara tem salto com vara. Salto com vara é um bagulho que você não precisa fazer com o ser humano mais, certo? Poucas vezes você precisou, Então, mas assim, mas é que- mas virou um esporte. Tipo, ainda tem a vara e ainda é o ser humano. Assim, não é uma coisa útil. Tipo, pra você subir um lugar, você já tem escada rolante, certo? Sim. Mas existe um esporte que tem isso. A corrida, a maratona, é um bagulho que assim, você não precisa mais pra se locomover, sai correndo. Sim. Mas ainda existe isso como esporte. Sim. Então eu acho que o esporte vai ficar mais legal. Eu vou dar uma mini pausada aqui É. e eu já explico pros meninos por quê. Bom, gente, voltamos. Você não sentiu a nossa falta porque foi só um clique aí que deu. Mas é porque eu tava de frente pra janela, os dois estavam de costas e o Godzilla estava atrás deles. Então eu precisei avisar. Assim a gente conseguiu... Um GTR? Era um R35. Não, mas assim a gente conseguiu descer do prédio. Tá tudo bem? Tá tudo bem, a gente tá num... Um Argo HGT? A gente tá num bunker agora, na verdade, continuando esse episódio. Mas conseguimos Ah, trazer. não, mentira, eu falei que a gente tava dentro do Tesla, né? É verdade. Com o Tesla. Tinha um A gente caminhão tá na com o frente, Tesla. a gente quase bateu, porque o Tesla não é É. super autônomo. Anyway, voltando. A gente ainda faz coisas como seres humanos pela zoeira. Então, assim, você acordou Não, 6 porque horas da manhã é no bom domingo você pra fazer correr. também. Porque tá você é ligado? otário. Porque você é otário. Não, mas, por E tudo bem se você é exemplo, otário, eu sou otário também. Como eu falar, Eu não. eu não tenho isso, mas tem muita gente que fala que quando corre, se sente bem. Não, existe o papo do Eu meu sinto filho. mal pra caralho. Eu, assim, Não tenho isso. Eu sei, Mas, eu só um tipo, exemplo. Não. Mas o que eu tô falando assim, tipo, você fazer coisas que às vezes você realmente não precisa, te dão prazer, tipo, são hobbies também, entendeu? E às vezes a automação, entre aspas, pode matar isso no caso dos carros. Eu concordo, mas olha que engraçado, olha como eu sou visionário. Ai, que engraçado. Ó, veja bem, você tem uma Lamborghini Super Veloce, alguma coisa aí, galera? Sei lá. Não tenho. Não, mas caso você tenha. Eu também não tenho. É um Puxa carro que vida. vira as rodas de trás, os caralho. O limite pra você chegar é muito longe, certo? Já falamos sobre isso. Sim.
Eu acho que vai ser tudo tão autônomo que vai começar a galera a procurar as coisas mais difíceis de ser feitas. De novo, você saltar com vara é um bagulho difícil pra ser feito. Sim. Eu acho que você dirigir um carro que não tem controle de nada, principalmente numa época que tudo você nem dirige mais, vai ser um bagulho old school. Não acho que, pra sempre vai ter carro carburador. Obviamente que não. Mas vai tudo virar um grande esporte. Sim. E aí vai ter gente falando sobre isso, né? Tipo, construindo coisas sobre isso. Assim como a Aston Martin falou que não vai ter carro... vai ser a última ou oferece carro com câmbio manual. E beleza. Mas começamos com o pé esquerdo, né? Nessa atuação. Só outra coisa rápida. Saiu uma notícia essa semana também, que foi 3 semanas atrás, só quem tá ouvindo, de que as vendas de carros elétricos nos Estados Unidos já ultrapassou a venda de carros manuais. Sim. É verdade. Então, pra vocês verem como essa mostra o onda caminho, tá né? chegando rápido. Híbrido, né? Híbrido, não acho que não é 100% elétrico. É híbrido ou Com elétrico. algum tipo de eletrificação. Embora a gente tenha também seja o mercado americano que já não é isso que muito eu queria falar. fã dos câmbios manuais. Não, mas isso mostra, porque eles podem não ser muito fãs do câmbio manual, mas eles ainda são um mercado imenso. Então, Não, por mais isso que- mostra que eles são mais fãs dos carros híbridos do que dos carros manuais, de certa forma. Mostra mais ou menos o que tá acontecendo Mas- no resto do mundo, assim, tipo, as pessoas Uma geração pra trás. só querem o carro pra chegar do ponto A ao ponto B, e se elas puderem ter menos trabalho, que por acaso trocar de marchas é mais trabalho, então o automático já faz um pouco isso, elas vão E preferir. de certa forma, pra gente que não é a gente, é muito burro, né? Você ter que fazer... Desacoplar pegar a o embreagem tempo. com o pé esquerdo. É uma burrice, velho. Mas acho que entra no que a gente tá falando agora. Tipo, Justamente, é a uma coisa burrice desnecessária. é o trouxismo. Hoje meu vizinho, inclusive, tava descendo no elevador, tava esquentando o Gol Turbo dele pra ir trabalhar. Ai, Coitado. não. Já vimos imagens. Louco, hein? Não, então, mas acho que é isso, tipo, é uma coisa Podia que... ser a gente. Podia. Acho que não prejudica no caso tipo, do câmbio manual, por exemplo. Eu não me sinto prejudicado quando eu tenho que pegar a estrada e tal, porque eu gosto. Porque você óbvio. tá de Não, quinta. a gente já é... Não, mas tem tudo isso. Pra né, gente já é natural. Sim. Já viram... Mas não é assim. esse, acho que não é. O câmbio manual não é o foco. Mas. Não, é que não é o foco, mas é porque dá o overlap, né? Sim, Porque o carro Não, que tá é bom, autônomo é. dificilmente vai ser manual. Acho que nem Total. existe, né? Então. O elétrico já quase Tem, não tem, né? não, elétrico. Lançaram. Tem um Mustang que tava no SEMA, elétrico. Manual. Mas eu queria entender, Não porque os consigo. carros de fábrica, Meu. sai, tipo, tem um lá que tem 2 marchas, os caras já acharam foda. Aí o mano faz um carro de drift Mano, elétrico com, sei lá, É que é uma 100. deve ser uma simulação, Deve ser uma tipo simulação. o CVT, Confesso que ele CVT só com... o. Mustang, Isso é o. Teve um ouvinte que mandou isso pra gente também, né? Porque imagina, velho, você tem É que 100% sendo da potência elétrico- no ponto zero. Então não tem como. Potência não, né? No torque. Eu não sei se é potência. É, né? igual, a mesma coisa. Nem sei se tem potência. você vai vendo pela velocidade, né? E acho que simulando esse Mas negócio... é simulado, deve ser simulado. Sim, Sendo elétrico, Você você pode tem um negócio que é simular, totalmente eletrônico, É né? verdade, Você- né? Você pode É fazer tipo um carro videogame. manual. É verdade. É tipo videogame, você acelera e Nossa, que muda a bosta, marcha né? no X. Igual o carro CVT que simula a velocidade. Tipo, Tipo, simula, Lancer. tipo o Lancer GT. É uma bosta, é uma bosta, mas é um... Quem mais falta mais de falar mal? É uma bosta, mas é um alívio, né? No meio de tanto... Isso. Médio. Médio, mas é um alívio no meio de É tanta... uma saída, é uma saída. Numa visão que a gente tem no É uma futuro saída. que não Uma- vai ter carro, vai ter esse Uma coisa carro que eu é acho que vai acontecer simulação. assim, provavelmente a gasolina não vai existir mais. Talvez etanol. E olhe lá. Hidrogênio, sei lá. Mas é que assim, a combustão faz Tá parte do faltando negócio ser dinossauro. difícil. não, acho que a tendência é sumir. E posso falar, depois de um tempo não vai ser mais elétrico, vai ser X, né? Por ser com coisa, oxigênio, radioativo, sei lá, sei lá, terranos, tem bagulho, gerando a rodinha. Então. Os caras vão dar um jeito. Não, mas aquilo que a gente falou, que eu acho que até no primeiro episódio, né, da tecnologia tá matando o carro, e eu falei isso no meu TCC também, é que provavelmente os carros como a gente conhece hoje, tipo, como a gente gosta hoje, né, câmbio manual, motor a combustão e tal, com menos assistência e tudo, vai ser uma coisa que vai virar só pro esporte, entendeu? Ou quem não tem dinheiro suficiente para comprar um carro autônomo, elétrico, híbrido, enfim, como é que aconteceu com o cavalo, que era o antecessor do carro, de certa forma, né? Que tinha 17 cavalos, né? Não, eu, por exemplo, hoje ando na rua de cavalo, eu sou super julgado, queria dizer isso. Então o cavalo não foi extinto, né? É muito difícil. Não, mas por exemplo, hoje em dia quem tem cavalo ou que é milionário tem um cavalo pra correr. Ou os claro, policial. ou quem tem É um uma sítio boa, que já não é. é mais meio de transporte, pode até ser, né? Porque é mais prático. Ou, tipo, como eu já vi, hoje faz muito tempo que eu não vejo isso também, mas eu via muito catador que tinha carroça lá e puxava com um cavalinho. Ou polícia montada. Que eu No acho. Canadá, né?
Aqui tem. Como assim? Aqui tem Não, pra Você caramba. nunca viu? Gente, É. Eu vi, quando eu vou no jogo aqui no estado do Palmeiras, tem os caras que ficam de cavalo em volta. E, mano, já viu os policiais de cavalo dando cacete? Parece que você tá vendo Onde uma eu tô vendo cena esse da... cara? Grande Nova York. Faz zero sentido. É verdade, né? Isso é engraçado. Mas assim, Então, tipo, eu acho que é natural, conforme a tecnologia vai superando o que existe atualmente, só que ainda tem aqueles nichos que gostam, que Ariel veem uma Atom, vantagem. né? Tem os carros que são específicos pra isso. Sim. Não, e pelo menos o carro- Caterham lá, que é Caterham. os Lotus velhos, né? Que são específicos pra isso. Exato. Pelo menos o carro, quando tá andando, não deixa um monte de bosta pra trás. Só De deixa um novo. buraco na camada de No ozônio. dia que o Mas a gente não tá ACF, vendo, né? É no verdade. dia que o ACF foi gravar com a gente, eu levei ele pra casa depois. E ele falou assim, cara, é engraçado porque seu carro anda mesmo, né? Eu falei assim, tá, não é que ele anda. A sensação que ele passa pra você é uma sensação muito diferente. Então você vai ter uma hora que a gente vai ter andando em Tesla, que faz HC em 2 segundos, e de alguma forma não vai parecer tão rápido Sim. quanto os nossos carros aí, Exato. sabe? Umas paradas assim. E então eu acho que existe, eu sei que não é esse tempo que a gente já falou isso, mas existe um futuro para pro nosso gosto. Sim. Vai ser um futuro mais caro, com menos opção, mas vai Eu ter. imagino que sim. Ou é aquela O história. carro de acabado do carro jeito que ele velho. é, no mínimo uns 500 anos, acho, né? Ah, Pra morrer gente, sabe? E ninguém gostar, e Não, ninguém então, não, até... mas é que nem o cavalo tá aí, né? Desde a da época de Jesus, sei lá, e ainda tá, né? Tudo bem que a tecnologia, né, cresce de um jeito diferente, exponencial, né, digamos, mas como eu vou falar, tipo, eu não sei se 500 anos, mas eu acho que vai acabar assumindo, virar uma coisa extremamente nichada, mas vai ser assim, tipo, é carro. O Quem a que gente vai tem conseguir mais agora correr na rua, sabe? É o Sabe, módulo assim? de transporte, É, entendeu? tipo, Agora, eu acho que o futuro é o seguinte, você vai ter o carro pra correr, seja ele a gasolina, álcool ou qualquer outra coisa, mas ele vai ficar, você não vai carregar ele, Sim. você vai ficar em algum lugar pra você correr. Mas ó, outra coisa também que eu vi na minha pesquisa que é aquela história da infraestrutura. Porque eu cheguei a bater um pouquinho aqui, eu vou especificar um pouquinho mais agora, de um jeito mais sucinto, para o Miguel não ficar chateado. Os carros, tipo, o carro autônomo, ele funciona com várias espécies de radares. Alô, barata? Isso, o Paulo tá roubando o celular aqui. Você Não, quer tudo bem? contratar o Paulo? É, Pode sai, né? levar. Abriu a vaga lá. Mas Mas é é UX, é. Ele De depende, app. ele é autônomo pra caralho, mas ele depende de toda uma cidade que tem a infraestrutura então, que receba ele, né? precisa ver- Ainda, né? Ainda. Não, mas exatamente, que o que você não precisaria seria o nível 5. Que algumas empresas que estão trabalhando no ramo de carros autônomos, acho que é a Volvo, se eu não me engano, E o Google, né? é o Google também. Né? Mas esse declaração que eu li E o foi a Flatout. Volvo. Eu queria falar que acho que não é possível chegar nesse nível. Até porque, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que tem uma puta infraestrutura hoje em dia, pra você acampar, atravessar o país com qualquer carro. Eu vi um cara que trouxe um Lotus Elise com a namorada. Mano, o bagulho deve ter menos espaço que a minha mochila pra levar bagagem. Os caras fizeram isso em casal. Né? E, enfim, mas lá tem estrutura. Agora, aqui no Brasil, eu não sei como que realmente é, tipo, pra fora do eixo, tipo, sei lá, sudeste e sul. Não, Mas as bagulho estradas são mais complicadas, até dentro de São Paulo mesmo, dependendo onde você vai, você não tem. Então, tipo, um carro 100% autônomo, um módulo de transporte, ele não conseguiria chegar, por exemplo, na chácara da minha avó que tinha uma estrada de terra, sem sinalização e tudo mais, assim, zero, entendeu? E não era longe, era 40 minutos de São Paulo, entendeu? Então eu acho que eu não vejo o carro sumindo, eu vejo o carro sendo renegado, assim, tipo, para segundo ou terceiro plano, de repente, entendeu? E o que o pessoal falou assim, o carro não... Você, né, falou também. Falei. O carro não vai ser mais da pessoa. Pode ter, né? Mas vai ser aquele negócio que você vai... Como Vão a ter gente vários vai tipos de rica, aluguéis. Ó, uma analogia boa, avião, velho. Sim. Poucas pessoas têm avião e na verdade você só compra passagem e usa, né? Exato. Tem gente que tem, Sim. mas aí é pela comunidade, São poucos, eu acho que vai virar isso aí. Então, mas eu acho que vai ser mais pro esquema, em menor escala, pelo valor. E outra, Paulo, a gente tá pensando nas estradas, né? Mas aí se fosse trilha, né? Aí você precisa... Não, eu ia falar justamente, o cara que gosta de fazer trilha. E aí? Trilhou, eu falei, mas tudo bem. Não. Tá, entendi. Não, tem todos os ramos. Aqui a gente fala de Sim. correr, né? Mas tem o cara que faz trilha, tem o cara que gosta de qualquer coisa. Não, agora, sei lá, por exemplo, que nem o pessoal que tem jet ski e barco. Precisa levar na carretinha, você consegue levar, mas você vai conseguir colocar o bagulho na represa, que os caras fazem com o carro, entendeu? Que é uma coisa que o carro Mas a cidade que se caralho. ajusta, entendeu? Você deixa na marina, sei lá, se vira, entendeu? Então, mas aí fica mais caro. Né? É, Tudo bem, mas entendeu? é o preço, do que se futuro. paga, Né? É isso. Mas assim, O episódio de hoje vai chamar O Preço do Futuro. Na sessão da tarde. Mas é isso. Você pode ler pra mim qual é o título desse podcast novamente? Para onde vão ou irão os carros autônomos? Eu acho que vai
C. Pra puta que pariu. Tá bom, né? Só pra terminar, um negócio que eu acho interessante a gente falar também, não? Não, Mas foi a última coisa que eu falei. Eu tinha o Kronk, né? Era muito bom. Squeeze. Nossa, genial, eu adoro. Tipo, a questão da legislação também. Porque pensa bem, você hoje em dia controla 100% do teu carro. Então se bater por uma... Se você bater, a culpa é tua e foda-se. Amanhã é o Facebook que tá te controlando. E agora, por exemplo, se a empresa tem um controle parcial do teu Será que o Facebook carro... vai ser pago? Minha avó mandou. Carro elétrico vai ser pago amanhã. Não, mas se você compartilhar o texto falando que eu não... Pra 12 pessoas. Aí não acontece. O carro já é autônomo na Austrália. Já viu isso? Já viu? O carro autônomo na Austrália hoje. Bom, se não nevar hoje, tá bom. Mas então, tipo, agora se o carro é parcialmente autônomo, de quem vai ser a culpa? Sim, entendeu? sim. Tudo bem que deve ter tipo uma espécie de caixa preta no carro, eu acho que vai ter. Não, vai ser um avião, mano. Entendeu? Só que de roda. Mas teve o cara que atropelou Ou não, a mulher, também. né? E aí não tinha. teve E aí você via que o carro só não freou. E ele não conseguiu a resposta no momento. Não, ele mas, tava por atento, exemplo, ele tava olhando. Teve um que era uma Volvo XC690, que era de um Uber, né, desses que estavam rodando em teste, né, que era autônomo, mas tinha uma mulher motorista ali para qualquer emergência. Aí teve um acidente que a câmera noturna captou. Você consegue ver uma estrada escura pra caralho, só com a iluminação dos faróis, não tinha postes. É tudo em preto e branco, naquelas visões noturnas lá. E do nada, uma velhinha, a senhora atravessando, tipo, muito perto. Provavelmente ninguém ia ter conseguido. Não, então, mas é que tá, pelo que falaram na época lá, o carro não viu a tempo, ou ele não reconheceu, alguma coisa assim, porque não estava no lugar onde as pessoas deveriam atravessar, então talvez a programação falasse, aqui ninguém atravessa, então não precisa ter pessoas. Eu acho uma coisa meio burra, mas pode acontecer, porque a humanidade faz merda, né? E a mulher tava com a mão fora do volante, acho que tava até dormindo. Então, tipo, ela teve uma certa culpa, porque talvez a pessoa pudesse perceber, mas se a máquina não percebeu, como acontece, mas é uma coisa de desenvolvimento, então, de quem é a culpa? Então, de quem ficou? E quem ficou? Não sei, cara. Ah. Mas tipo, essa foi a discussão que gerou, porque acho que ainda tá um processo, né? Vai demorar pra caralho, velho. Enquanto a gente não culpar os pedestres pelas cagadas que eles fazem, mas assim, entendo. Agora imagina o ciclista que não respeita as leis hoje em dia no meio de carro autônomo. Eu não gosto de falar de ciclista porque assim, eu conheço ciclistas que respeitam, então eu não gosto de... Agora assim como o você taxista... Até outro programa cara. atrás você tava Não, velho. destilando Me irrita. ódio. Não, esses dias o cara cruzou a Teodoro ali, Teodoro Sampaio. Vindo pra cá, o cara cruzou a Sumaré. Vindo pra cá do nada. Eu tava, tipo assim, um grupo de motos e eu tava mais pra trás, eu saí mais... Mano, já mais quase farol. atropelei um mano. Aí do nada eu vejo um cara passando, ele quase pegou na última moto do primeiro pelotão lá. Aí passou rápido. Aí eu falei assim, mano... Eu quase peguei um na Chalma, indo virar pra Sumaré ali, que o cara passou com aquelas bikes de fazer manobra no farol vermelho, nem olhando, e eu tava eu e uma BMW e a gente tava numa velocidade um pouco Tem maior. que falar que que 50 era ali, né? via. Mas sei não. Tem depois da curva, né? O Mini faz curva, sabe como é que é. E aí, cara, foi punk, assim. Tipo, não cheguei a quase atropelar, mas... Daquelas bad vibes, né? Você fala assim, mano, o que eu tô fazendo? Ou o que ele tá fazendo? Qual é o nome Você do pensa, episódio, os dois estão errados, Os mas... carros autônomos. Miguel, Então aí, eu espero que... tirando esses pau no cu na minha frente, Tem isso, tem esse ponto de tipo... Porque o Uber piora, né? Impressionante. Então, mas piora falam muito. que a vantagem também é que, por exemplo... Mas será que eles vão... gente dirigindo fazendo cagada, porque quanto mais carro autônomo e se tiver uma melhor, coisa que né? fazer eles conversarem, Concordo. vai fluir melhor. E ele vai Mas- ver em alguma câmera que eu tô vendo a 180 por hora e não vai entrar na minha frente. Né? Teoricamente ele não vai será? infringir a lei. Tipo, não vou parar aqui na fila dupla rapidinho pra pegar um passageiro. é. Tipo, eu vou parar na frente da casa. É. Porque a programação não vai deixar. Vai ter uma gap que vai ser legal e aí vai ter aquele gap que a gente não vai mais poder dirigir na É, rua. porque, tipo, na hora que o negócio... É que vai demorar É esse que aqui gap. no Brasil... Imagina o sinceramente, bagulho fluindo. 6 mil carros andando assim, Numa 30 faixa da km por direita. hora. É. Não, todos juntos. E aí você não tem nem espaço por É. onde cortar. Vai estar... Não, mas assim, quando mais gente... Vai virar um trilho só. Normalmente o pessoal gosta de carro, tende a dirigir um pouco melhor porque gosta, então né, tenta sempre melhorar, presta atenção no que tá acontecendo. Já então, viu cada rachador fazendo merda? Não, meu? tudo bem. Vou mas te assim, falar. Agora, todas aquelas pessoas que só dirigem porque elas têm que dirigir, É uma bosta. se elas pararem de dirigir... Ela dirige porque ela tem que se maquiar no farol. Entendeu? Então, tipo... Ou fora. Se a máquina Fora conseguir dele, já vi muito. fazer o trabalho dela direitinho, nesse tempo híbrido de carros autônomos e não autônomos, vai ser legal. Acho que só vai pegar o carro quem dirige ou quem tem um pouco Sim. mais de noção, que pode ser bom, né? Sim.
Concordo. Mas é aquela história que eu acho que, por exemplo, que eu pensei também, a pessoa vai até o trabalho, você tem o privilégio de poder parar o carro no estacionamento do trabalho. Sim. Então é um espaço na rua que você não está ocupando. Sou privilegiado, então. Demais. E agora, como eu vou falar, se tiver um carro autônomo que não é de ninguém, teoricamente ele vai estar 100% do tempo dele na rua. Seja parado ou seja andando. Sim. Que também eu acho que pode contribuir para um trânsito pior. Médio. Não sei. Médio. Por quê? Porque sempre vai... Não é o que acontece no horário do rush, quando tá todo mundo na rua. Aí que tá. Tu Tem que duas tá todo coisas. mundo na Ó, rua vou o tempo juntar todo uma agora. coisa. Não tem. O horário do rush é das 8 às 8. da manhã, né? O melhor falar a verdade. Se todos os carros forem computadorizados, todos os carros vão passar 50 por hora. Pode ser 6 mil carros. Todos vão conseguir andar na mesma velocidade. Entendeu? Não vai ter aquele para e freia, porque... Não, Ponto mas número você zero. tem que ver assim, se fosse num circuito. Ponto número Agora, quando você tem que parar, entrar em algum lugar que não é... Mas imagina que vai ser que não tem- específico, entendeu? Vão ter pontos de parada para não atrapalhar o trânsito. Sim, Entendeu? tem Esse é o ponto ponto. número 1. Ponto número 2. Você vai de carro até seu trabalho e você vai mandar seu carro fazer o Uber. E aí pessoas que não têm carro vão usar o seu próprio carro para fazer Uber. E aí no final vai ser menos gente... O seu carro vai trabalhar por você. Tem isso o que... Elon Ou Musk. seja, o carro é autônomo, mas ele é teu funcionário. É. Isso tá errado. E você vai pagar imposto para ele. Que eu vi que é um dos próximos passos, né? Você vai dormir e seu carro vai continuar trabalhando por você. Você fazer lição E de não vai ser mais seu carro, né? É meio... Não. É Mas louco. considerações finais, eu acho que assim, o Japão... É TCC primeiro- mesmo, né? o primeiro Conclusão. lugar- E capítulo 4. Não, o Japão acho que é o primeiro lugar que vai dar 100%. A bibliografia a gente põe na... Entendeu isso? Não, no é o que eu feed. tô achando pelo que a gente falou aqui. Entendeu? Porque, tipo, pra você ter um negócio que é onde eu quero chegar, que eu quero falar mal do Brasil daqui a pouco. O Japão, Daqui a você pouco. Tem 1 hora de episódio e o Parte cara não concluiu Tem... ainda. Não, caralho, já Bom, vai vamos lá. começar agora. Calma aí, introdução. Você gostou do Paulo Cast? O que você achou? Deixe nos comentários. Fala. Não, porque, tipo, no Japão é um lugar que as Ah, pessoas já entendi, respeitam as Miguel. coisas. Porque o carro dele é japonês. Não, nada a ver, mas o meu carro é exatamente o oposto do JD carro todo. Ambrose. E aí? Mano, o do Miguel é Mas mais meu- perto do que o meu, velho. Do que o seu ainda. Mais ainda. Mas, tipo, tem que ser um lugar que tenha estrutura em 100%, porque senão não tem como você abolir, entendeu? Nem que seja aos poucos, porque tem lugares que é o Eu único entendo. meio, entendeu? Você precisa ter a tecnologia, você precisa que as pessoas saibam usar direito, tem aquele negócio do hack também, né? Tipo, que pode acontecer, que já Pode apoiar a aconteceu em TV? alguns. Os caras- Os hackers. Aquelas pessoas que falam com a voz distorcida e são uma sombra no Fantástico. É sempre tá Snowden, ligado? né? sempre ele. Tava lá e de repente o Paulo não parava de falar. E tomara que não saia no microfone. Mas por exemplo, nos Estados Unidos também e tal. Agora imagina que eu acho que no Brasil nunca. Nunca, vai gente. sair. É isso que eu te falei, né? Nunca. E vão tentar, e vai ser mó engraçado, né? Mano, os caras tentaram instalar o Uber, que é só uns Um barulhinhos. patinete elétrico, velho. O bagulho vai. não Tem vários volta. Tesla rodando, Mas tem uns vários Tesla cara rodando aqui. vários cara que estão Tem. botando o pezinho no dashboard, fazendo videozinho Ô, de Volvo e que vídeo vão aquele tomar no print cu. screen, que é um grupo de WhatsApp ou um grupo É do muito Facebook bom, do condomínio, do condomínio. Que o cara tá carregando uma BMW i8. Nossa, E aí o maravilhoso, cara fala. maravilhoso. Aí alguém fala assim: você tá carregando a tomada do condomínio e todos nós vamos dividir essa conta de luz. Aí ele fala assim. Passa a conta do seu condomínio que eu pago. Eu vou pagar essa e pode me passar a sua, eu vou pagar a minha e pode me passar a sua que eu pago também. Nossa. Eu queria muito ser esse cara, velho. Ele tá errado, de fato. Mas Eu acho, então. eu acho Vocês bom, viram mas aquele a gente pode fazer um episódio dos pau no cus automobilísticos, Pode, né? legal. Porque esse cara, imagina se fosse você no condomínio e visse, tipo assim, mano, a conta realmente vai aumentar porque você tá abastecendo um carro inteiro. É Mas caro então, pra. Muitas muito caro, vezes. eu não sei até hoje, velho. Tipo, Muitas quanto vezes custa, esses entendeu? carros elétricos, tem carros elétricos Ah, você precisou. que você fala assim, É, do carro autônomo, do o carro carro elétrico é econômico, mas ele gasta tanta energia que acaba sendo mais poluente que um carro a combustão, porque essa A energia dele também vem de é algum suja. lugar, tá ligado? Se não depende for uma de- energia solar, Sim. Não, mas a hidrelétrica, assim, é limpa, mas tem impacto ambiental. Enfim, eu não vou Sim, entrar sim. nisso no outro episódio. E não do Rockcast, né? Porque não tem nada a ver. Mas o... Podcast. Não, não. A gente tava falando... sei lá, Só velho. isso. Você entrou na frente e falou, não sei. Não, mas... o- Só de energias eu lembrei, renováveis. O cara parou com eu lembrei de outro cara que era BMW também. Será que o dono de BMW é tão parou com Mas que eu achei maravilhoso, eu achei justo. O cara parou no meio de 2 vagas. Só que ele colocou no para-brisa 2 Dois tickets de estacionamento. O cara tá errado? Não, tá tá ligado? certo. Eu achei maravilhoso isso, porque ele tá pagando. Você tem que saber conviver em sociedade, velho. E tem um cara da Aventador Novitec rosso que botou. Era uma Aventador normal e botou o escapamento da Novitec, vocês lembram disso?
e ele ficava dando rolê no condomínio. Só que chega uma hora, velho, e o bagulho é altíssimo, puxado, ele dava de madrugada, e aí você fala assim, o cara tá sendo, eu sou foda e tal, mas, mano, imagina se fosse você, tá ligado? Não, fica... É que nem eu Você que... veio pra Lamborghini, vai no track day, caralho, tá ligado? O cara do Mini 2.0, que ele dá o cold start, só que a garagem dele é aberta aqui, ele fica no... Então, mano, às vezes ele liga o carro de meia-noite e treme a minha janela, tá ligado? Eu sei. Aí você fica assim... Todo dia, um mano vai trabalhar com a mina dele com uma Speed Triple sem escapamento. Uma Speed Triple sem escapamento. Então ele passa, parece que ele tá passando na minha sala. Mas eu E gostei tá longe. do Miguel reclamando, sendo que acho que semana passada, agora nesse caso, um mês atrás, sei lá, ele postou um story. Justamente. Os vizinhos me adoram, tem pipoca no mini dele. Justamente, mas é isso, tipo, uma hora eu passo, né? O cara fica dando cold start e o meu cold start os caras não ouvem porque Não tem tá mais no cold start, subsolo. O cold start acabou. Todos, cold start autônomo. É, nessas ainda luz do cold start. Eu isso. acho que Então, vocês já cansaram da gente. Pra onde né? vai o carro autônomo, pro Japão, Estados Unidos, Europa, pro Brasil ele não vem. E se ele vier, vai ser tipo 2 ou 3. Ele vem, mas vai demorar 25 anos a mais. Vai custar a nota e nunca vai substituir 100% aqui no Brasa. Também acho. Então é isso? E pra onde vão os podcasters agora? Pra casa. Pra casa. E eu finalmente já estou em casa. É O Miguel isso. vai pro quarto dele aqui, 2 portas. Gente, foi um Não, prazer. eu vou ali pra TV jogar um pouquinho de Forza, É... que eu tava com saudades. Continue nos acompanhando, @podcastcast, passa para suas Arroba amigas, Tomaicar, famílias, segue nós. Assina no feed, Nos espalhe a assina no feed. palavra. comprem e é o isso aí. cacete e até a Compre o próxima. cacete. Um grande abraço. Aquele beijo. Falou!